Meus irmãos, minhas irmãs, você que tem o seu livrinho, iniciamos ontem a novena ao Divino Espírito Santo, na página 10. Vamos invocar ao Espírito Santo, pedindo que nos auxilie nesse último dia em que nós vamos refletir sobre a pessoa de Maria, essa grande mulher que nos assiste do céu, para que também experimentemos em nossa vida a ação do Espírito, e assim também como Matias, apóstolo, foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, que se tornou traidor. É bom a gente ter consciência disso. Jesus o escolheu, e se a gente tomar os santos evangelhos, vai deixar isso bem claro. Se tornou traidor. Amado irmão, amada irmã, vamos ser homens e mulheres da palavra. Deus escolhe, nos capacita. Nós, que muitas das vezes nos deixamos nos levar pela maldade. Judas escolheu trair o Senhor. O demônio, a maldade, as coisas podem nos seduzir, podem nos afastar do plano de Deus. Rezemos a oração inicial para todos os dias, como rezamos ontem. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo as nossas almas, santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que obra vós. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente, com vossa suprema graça, o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu, desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Matias, apóstolo, rogai por nós. Meus irmãos, assim, para fechar essa semana, que nós tivemos alguns temas, algumas reflexões sobre Maria, eu selecionei alguns momentos, algumas palavras, algumas preces da ladainha de Nossa Senhora que nós conhecemos. E eu gostaria de começar com a palavra de São Paulo VI, Papa, que em um documento papal chamado, vocês podem ter acesso, hoje a gente tem, graças a Deus porque Deus nos deu a inteligência e o homem
conseguiu esse meio hoje tão importante que é a internet. Você pode ter acesso a este documento chamado Marialis Cultus, número 56. O Papa diz assim: Maria é a insondável e a livre vontade de Deus, que amou e nela fez grandes coisas. Deus amou-a por causa de si mesmo e por causa de nós, deu-a a si mesmo, como nula deu a nós. Marialis Cultus, número 56, repito. Então, de livre vontade, Deus amou-a e nela fez grandes coisas. Foi vontade de Deus. E Deus a amou tanto que também a nos deu. E é tão bonito isso que a gente percebe que toda a piedade da igreja, vai dizer também o Papa, a piedade da igreja para com a bem-aventurada Virgem Maria é um elemento intrínseco do culto cristão. É um elemento fundamental para o culto cristão. Não podemos pensar as raízes profundas do nosso culto cristão sem pensar na Virgem Maria. Por isso que tem um padre antigo, um teólogo francês chamado padre Los Bouet, que ele vai dizer assim: o culto de Maria não é um detalhe, um acessório do cristianismo católico. Não é um detalhe, não é um acessório como nós temos nas nossas roupas. Então, para você que é católico, para nós que somos católicos, o culto a Maria nunca vai ser um simples detalhe. Nunca foi. Ele corresponde a uma necessidade profunda na minha vida de católico. Você sabia disso? É profundo. Então nunca se esqueça disso. Então nós precisamos entender essa profundidade que é um culto que nós temos para com a mãe de Jesus. Sem o culto a Maria, é como que o cristianismo, o nosso catolicismo, fica mutilado. É como se faltasse alguma coisa. Pegando a ladainha, aqui então, claro que se a gente fosse comentar toda a ladainha, nós não teríamos tempo.
E aqui eu vou pegar uma palavra que hoje nós precisamos muito, muito nos nossos tempos de hoje. Que palavra é essa? A gente reza: Virgem prudentíssima. Como hoje nós precisamos, no mundo de hoje, nas nossas relações, meditar sobre isso. Virgem prudentíssima. E o que significa a gente dizer na ladainha, invocar isso? A prudência é uma virtude capital. O que é a capital? A capital é onde a gente tem uma referência. É para onde nós buscamos o que tem de mais essencial. Todo mundo sonha em ir um dia para a capital. Todo mundo às vezes sonha de buscar o que é mais importante aonde? Na capital. Porque na capital é onde tem o sustento. Então, a prudência é uma virtude capital. São Bernardo dizia que é uma espécie de condutor e cachoeira das virtudes. São Bernardo. Hoje nós precisamos muito dessa cachoeira, desse condutor, um fio condutor. Ele dizia também que é as rédeas da afetividade. Hoje se fala muito também de afetividade. Ai, como eu estou carente de afeto. Ele vai dizer também que é a direção dos costumes, a prudência. Afastai-a e a virtude se torna vício. Afaste a prudência e a sua vida vai estar cheia de vícios. Onde é que está isso? São Bernardo, no Sermão 40, ao Cântico dos Cânticos. Eu tenho esses 2 comentários em volume em italiano. Não tem traduzido em português. A prudência. Virgem prudentíssima. E aí, Santo Tomás de Aquino coloca ainda na Suma Teológica dizendo: porque a prudência, diz o sábio, se mistura com os atos de todas as outras virtudes, pois ela é que nos diz, nos casos concretos, o que está de acordo com os princípios da moral. A virtude tem a ver com coisas concretas do nosso dia a dia. Dizia Santo Agostinho, a prudência é o conhecimento do que se deve desejar ou evitar. O que eu desejo e o que eu devo evitar. O que é que eu desejo e o que eu não desejo? Ela é uma virtude moral e intelectual profundamente humana. Em Maria, cheia de graça, ela existia e se exercitava em grau altíssimo. Comunicava à Virgem um divino discernimento. Que discernimento era esse? O discernimento do bem e do mal. Virgem prudentíssima. Era tão alto em Maria
que Maria sabia discernir entre o bem e o mal. A própria mãe de Jesus não acertasse plenamente da primeira vez, como no Evangelho mostra em alguns casos. Vamos ver alguns exemplos dessa prudência? Vamos. Quando se inquietou angustiadamente pela perda de Jesus, que ficara no templo, enquanto ela e José voltaram para casa, Jesus lhe disse: mas por que vos inquietáveis? Não sabias que eu devo me ocupar das coisas de meu Pai? Olha aí um exemplo da prudência. Outro exemplo. Seguindo a ideia de seus parentes, foi tentar persuadir a Jesus, que pregava às multidões, que interrompesse o seu ministério. E o Filho Divino respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Prudência. Sua prudência, entretanto, a levava imediatamente a reconhecer a vontade de quem? De Deus. Seja feita a vossa vontade. Fiat, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Santo Agostinho disse certa vez que a prudência é um sentimento da alma ou um movimento interior pela qual uma pessoa entende que as coisas eternas são mais importantes que as temporais. Quais são as coisas temporais? Essas aqui, ó, do tempo. Quando nós sabemos distinguir, diferenciar as coisas eternas das coisas temporais, estamos sendo pessoas prudentes. As temporais são inferiores e por isso devem ficar em segundo plano. O que é que nós estamos vendo hoje no mundo? Que as inferiores, as temporais, estão ficando em primeiro lugar do que as coisas o quê? Superiores. E as superiores estão ficando em segundo plano. Ou não é assim? É. São Lucas, vamos pegar o Evangelho, a palavra de Deus. São Lucas afirma 2 vezes que Maria guardava todas essas coisas, repassando-as no seu coração. Lucas capítulo 2, versículo 19. E também versículo 51. Lucas capítulo 2, repito, versículo 19 e versículo 51. Há um pensamento bonito do sábio que escreveu o livro dos Provérbios assim. O livro dos Provérbios: aplicai-vos com todo o cuidado possível à guarda do vosso coração,
E é exatamente isso que notamos em Maria, segundo o Evangelho. Maria sempre aplicava o cuidado possível a guardar o seu coração. Livro dos Provérbios. Então percebemos o que diz Jeremias, podemos fazer uma conexão a Jeremias capítulo 9, versículo 21. Jeremias 9, 21. O que diz Jeremias 9, 21? A morte sobe pelas nossas janelas. A morte sobe pelas nossas janelas. A imprudência muitas vezes vai subir pelas nossas janelas. Também isso é ato de prudência, e a Virgem Maria nos ajudará se pedirmos a ter prudência necessária para que o pecado não chegue a nós pelas nossas janelas. Muita gente diz que os olhos são as janelas da alma, dizem por aí. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo, vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude. Para terminar, vocês já viram no final da ladainha que a gente sempre termina dizendo: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Então, quando a gente sempre diz isso, ressalta um caráter cristológico de oração. Então, sempre em Cristo e através de Cristo e por Cristo, nós sabemos que Cristo é o único mediador da nossa salvação. Durante esses dias breves, nós percebemos que também por Maria nós temos essa intercessão, também essa mediação. Mas Cristo é o nosso único Salvador, mediador. Mas não podemos esquecer que por Maria nos foi dado também o Salvador. E a ladainha nos faz perceber que Maria não se interpõe de maneira alguma, não se interpõe entre Cristo e a gente. Maria não se interpõe, repito, entre Cristo e a gente. Maria nunca quis se colocar acima de Cristo, mas sempre a serviço do seu Filho. Isso é a verdadeira mariologia. A serviço da igreja, a serviço do seu Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora de Fátima, auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, Virgem prudentíssima, vamos ofertar a nossa vida com o cântico da apresentação.